Iniciei gravação. Gravação iniciada. Então vamos começar pelas preferências, tá? Bom dia a todos. Bom dia. Hoje é dia 15 de setembro, 9 horas. Estamos começando a sessão das 9 horas. Estamos com os conselheiros Andrada, Tatiana, Luiz, Valcir, Jorge, Érica, Vanessa e Rodrigo. Vamos começar com as sustentações orais. Está todo mundo na sala já. Vou puxar aqui as sustentações orais. Primeira sustentação, item 46. De minha relatoria. Recorrente, Fazenda Nacional interessado, Labs, exames complementares. Então, Fabimar, Isaías, que tiver aí, pode pedir para entrar na sala já. Ok, presidente, um minuto. Não está na pasta, presidente. Item 46 não vou colocar então, peraí. Item 46 da pauta, doutora Giovana, seu processo será julgado agora. Item 46 da pauta, doutora Giovana, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar o estado de vaga no chat. Já está na pasta. Já temos doutora Giovana. Bom dia. Bom dia, doutora Giovana. A senhora consegue nos ouvir? Consigo. Perfeito. Vou fazer a leitura do relatório. Ok. A sustentação foi enviada por vídeo. Essa de vídeo, deixa eu ver aqui se tem vídeo. Vai, eu enviei. Essa realmente, essa é por vídeo. Vou fazer a leitura do relatório, logo após coloco a sustentação oral. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda contra acordo número tal aqui, proferido pela segunda turma ordinária da segunda Câmara, terceira sessão. O colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, negou o provimento do recurso voluntário quanto ao pedido de restituição e deu provimento parcial quanto à compensação apenas para determinar a remessa dos autos da DRF de origem para apreciar o pedido de compensação, conforme a emenda transcrita. A emenda diz: considerando que a homologação tácita de determinadas declarações de compensação já foram reconhecidas pelo DRJ e, mais ainda, considerando que o princípio da economia processual, os autos devem ser encaminhados à repartição de origem, com jurisdição sobre o domicílio fiscal do contribuinte para a adoção dos devidos procedimentos, a efetiva homologação das compensações. Intimado desse acórdão, a Fazenda interpôs recurso especial, suscitando divergência jurisprudencial quanto à ocorrência da homologação tácita das compensações informadas dos respectivos pedidos de compensação, alegando, em síntese, que o prazo de 5 anos disposto no artigo 74 da Lei 9.430, redação dada pela MP 135, convertida na Lei 10.833, aplica-se somente aos pedidos de declarações protocoladas a partir de 30 de 10 de 2003. Por meio dos espaços de admissibilidade, o presidente da terceira Câmara, terceira sessão, deu seguimento ao recurso. Intimado do acórdão e da admissibilidade, o contribuinte não se manifestou. Então agora eu vou passar aqui a sustentação oral.
Prezados conselheiros, conselheiro presidente, bom dia. Pretendo não me alongar, já que a matéria em questão é apenas em relação à homologação tácita e já é uma matéria de vasto conhecimento dessa turma. Primeiramente, eu recordo que a matéria em discussão refere-se a um pedido de restituição formulado no dia 17/10/2000 de direito creditório de IPI, referente a importações realizadas pela hora recorrida e devidamente acompanhado de seus pedidos de compensação, que foram apresentados no dia 18/10/2000. E eu recordo também que esse processo se instaurou a partir do desmembramento do processo 100.70.001.245/0049 e restou ao presente feito somente a apreciação de créditos e compensações referentes a algumas DIs que foram desembaraçadas no porto da Alfândega do Rio de Janeiro. Em 10/8/2006, decidiu a Inspetoria da Receita Federal no Rio de Janeiro indeferir o pedido de restituição e, por conseguinte, não conheceu o direito creditório pleiteado pela hora recorrida. E essa decisão foi mantida pela DRJ. Apresentado o recurso voluntário, decidiu a turma provê-lo parcialmente para reconhecer a ocorrência da homologação tácita, tendo em vista que os pedidos de compensação foram apresentados no dia 18/10/2000 e somente foram apreciados em 2006. Portanto, já havia decorrido prazo de 5 anos para sua análise, conforme disposto no artigo 74, parágrafo 5º da Lei 9.430 de 96. Doutora, eu interrompi a gravação porque o áudio está... Doutor Luiz? Perdão, presidente, eu só queria avisar que o áudio estava ruim, o senhor notou. Perdão. Então eu vou começar de novo o áudio. Ainda bem que percebemos no meio. A Erika também mandou mensagem para mim aqui também. Eu acho que a patrona do Rodrigo, acho que, não sei se ela está congelada ou não. Ela está congelada no momento. Consegue ouvir? Doutor Giovanni, consegue ouvir? Está congelada. Eu vou passar a situação oral novamente. Acho que poderia tirá-la da sala para ela poder voltar à sala. Alguém do apoio aí? Alguém do apoio pode avisar a patrona que ela está... Às vezes é só dela mexer no microfone. Alguém do apoio avisa a patrona que ela está... Foi chutado, alguém chutou. Vamos aguardar ela voltar. O presidente aguarda só um minutinho. Tá. Alguém tocou no botão do microfone e com isso para a gravação. Um de nós, pode ser até eu. Uma sugestão, presidente, avisar para o patrono também ficar com o microfone desligado. Nós todos estamos com o microfone desligado, exceto o senhor que estava falando, né? Mas o patrono talvez não saiba. Assim que ela voltar, eu vou falar. Muito simples esse processo. Os senhores já abriram um voto aí.
Tentando encontrar contato com a patrona, não consegui, a gente já joga esse processo para frente. Ele é tão simples que dá para resolver aqui em 3 minutos. Doutor Rodrigo, Sim? a orientação é que a gente aguarde 5 minutos. Caso a patrona não volte, aí pode dar sequência no julgamento, Isso, porém exatamente. tem que constar na ata, tá ok? Aí fica a critério do senhor ou fazer um intervalo, ou aguardar mesmo, gravando. Eu vou passar para o próximo, depois eu volto nesse. Já vai ser os 5 minutos. Tá ok. Eu conto na ata e vou passar o vídeo, que é um processo relativamente Tá simples. ok. Então pode chamar já o próximo, que é o... Deixa eu ver aqui. Próximo é o item Dr. Valcílio 52. Deixa eu ver se está tudo. 52. Recorrente Fazenda, interessado por um tour turismo e câmbio. Dr. Valcir. Teremos sustentação oral. Então pode chamar o item 52 aí, Fabiano. Só um minuto, doutor. Item 52 da pauta, doutor Henrique. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 52 da pauta, doutor Henrique. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Doutor Rodrigo, acredito que o patrono já se encontra na sala, doutor Henrique. Doutor Henrique se encontra. Bom dia, doutor Henrique. Não começamos tão bem hoje, mas... Doutor Henrique? Doutor Henrique? Escute também. O sinal dele está bom, pelo que eu estou vendo. Doutor Henrique? A doutora Giovana voltou também. Estamos com 2 patronos na sala. Doutora Giovana? Oi. A senhora está aqui, né?
Tá, então eu vou... Caiu. Peço desculpa, Luz, caiu a internet também. Tá, então eu vou retirar o doutor Henrique, que também não está respondendo. E vou deixar somente a senhora aqui. Tá. Então eu vou recomeçar a transmissão do vídeo. Eu peço a senhora desligar o microfone, porque quando o microfone fica ligado, o vídeo é interrompido. A gente não consegue passar o vídeo. Problemas da tecnologia. Então eu vou passar o vídeo agora. Prezados conselheiros, conselheiro presidente, bom dia. Pretendo não me alongar, já que a matéria em questão é apenas em relação à homologação tácita e já é uma matéria de vasto conhecimento dessa turma. Primeiramente, eu recordo que a matéria em discussão refere-se a um pedido de restituição formulado no dia 17/10/2000 de direito creditório de IPI, referente a importações realizadas pela hora recorrida e devidamente acompanhado de seus pedidos de compensação, que foram apresentados no dia 18/10/2000. E eu recordo também que esse processo se instaurou a partir do desmembramento do processo 100.70.001.245/0049 e restou ao presente feito somente a apreciação de créditos e compensações referentes a algumas DIs que foram desembaraçadas no porto da Alfândega do Rio de Janeiro. Em 10/8/2006, decidiu a Inspetoria da Receita Federal no Rio de Janeiro indeferir o pedido de restituição e, por conseguinte, não conheceu o direito creditório pleiteado pela hora recorrida. E essa decisão foi mantida pela DRJ. Apresentado o recurso voluntário, decidiu a turma provê-lo parcialmente para reconhecer a ocorrência da homologação tácita, tendo em vista que os pedidos de compensação foram apresentados no dia 18/10/2000 e somente foram apreciados em 2006. Portanto, já havia decorrido prazo de 5 anos para sua análise, conforme disposto no artigo 74, parágrafo 5º da Lei 9.430 de 96. A Procuradoria da Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou o presente recurso especial com base no acórdão 203.11.648, sobre a alegação de que o prazo de 5 anos para a homologação tácita somente alcançaria as compensações efetuadas a partir da entrada em vigor da MP 135 de 2003, convertida na Lei nº 10.833 de 2003. Portanto, como eu havia informado anteriormente, a discussão enfrentada nos presentes autos é apenas em relação à seguinte questão. Para as decompras apresentadas antes da vigência da MP 135 de 2003, aplica-se o fato instintivo previsto no parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9.430 de 96? Elas são passíveis de homologação tácita? E a resposta para essa pergunta somente poderia ser positiva, pois, conforme se verifica do parágrafo 4º do citado artigo 74, os requerimentos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa em 30/12 de 2002, data da publicação da Lei 10.637 de 2002, foram considerados declarações de compensação desde os seus protocolos, que é o que ocorre no presente caso. Inclusive, o entendimento dessa turma é pacífico no sentido de que aplica-se a homologação tácita aos pedidos de compensação que se encontravam pendentes de apreciação na data da entrada em vigor da medida provisória 135 de 2003, conforme os diversos acordos que foram relacionados no memorial que foram entregues a vossas senhorias. E cabe também destacar que o recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional nos autos do processo 107.15.000.640.2006-11, que também se trata de um desmembramento do processo 100.001.245/0049, decidiu essa colenda turma negar-lhe provimento para manter a decisão que havia reconhecido a ocorrência da homologação tácita.
E eu peço Vênia para ler para ler a ementa desse acórdão. O acórdão é o 9303-004-703. Assunto: normas de administração tributária. Data do fato gerador: 18/4/1997, 22/4/1997, 5/5/1999, 27/1/2000. Declaração de compensação, homologação tácita. A autoridade administrativa tem 5 anos para homologar a compensação declarada pelo sujeito passivo, sob pena de que a homologação ocorra em face do fato extintivo previsto no artigo 74, parágrafo 5º da Lei 9.430 de 96. Esta regra aplica-se, inclusive, para as decompras apresentadas antes da vigência da MP número 135, de 30/10/2003. E, inclusive, a própria Secretaria da Receita Federal já pacificou esse entendimento na solução de consulta interna COSIT número 1, de 4/1/2006, ao dispor no seu item 8. Abre aspas. No que se refere às compensações requeridas ou declaradas antes da edição da MP 135 de 2003, referido o prazo para a homologação das compensações não teve sua contagem iniciada na data de publicação da referida MP, mas sim da data do protocolo da declaração de compensação ou do pedido de compensação convertido em declaração de compensação na unidade da Secretaria da Receita Federal, conforme já regulado pelo artigo 70 da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal, número 460, de 18 de outubro de 2004. Portanto, considerando que os pedidos de compensação foram apresentados em 18/10/2000 e somente foram analisados em 10/8/2006, ou seja, em prazo superior ao de 5 anos previsto para análise dos referidos pedidos, resta clara a ocorrência da sua extinção pela homologação tácita nos termos do artigo 74, parágrafo 5º da Lei 9.430 de 96. E, por essas razões, a recorrida requer que seja negado provimento ao recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional. Obrigada. Obrigado, doutora. Como eu disse, esse é um caso extremamente simples. Foi um recurso da Fazenda, que eu admiti no despacho de admissibilidade, continuo admitindo agora. A Fazenda Nacional questiona a ocorrência da homologação tácita das 3 compensações dos débitos tributários vencidos, informada nos respectivos pedidos de compensação. A Lei 9.430 dispõe o seguinte: ela trata da compensação de crédito contra a Fazenda com débito tributário vencido, ambos do mesmo sujeito passivo. Eu transcrevo aqui o artigo 74 da 9.430, cuja redação todos nós sabemos bastante. Segundo o parágrafo 4, citado transcrito, todos os pedidos de compensação pendentes de apreciação da autoridade administrativa a partir de 1º de outubro de 2002 foram convertidos em decomp, desde seu período para os efeitos previstos no artigo 74. Já o parágrafo 5º diz que o prazo para homologação será de 5 anos. No presente caso, os pedidos foram protocolados em 19/10/2000, 15 de março de 2001. Contudo, o despacho decisório, está as folhas 136/138, foi proferido em 18/8/2006, sendo que o contribuinte foi intimado desse despacho em 17/8/2006. Eu achei estranha essa data aqui, mas está falando que foi proferido dia 17, não foi isso que está intimado, proferido dia 18, intimado dia 17, intimado um dia antes do despacho. Eu conferi esse mesmo, vou dar outra conferida. Mas, de qualquer maneira, esse despacho das folhas 141. De qualquer maneira, decorreu-se mais de 5 anos de seus protocolos.
assim na data em que o contribuinte foi intimado do despacho decisório, já havia extinguido o prazo quinquenal de que a autoridade administrativa dispunha para homologar as compensações declaradas e, consequentemente, ocorreu a homologação tácita das decompras em discussão, cabendo à autoridade administrativa apenas homologá-las. Em face do exposto, nego o provimento do recurso especial da Fazenda. Doutor Andrada. Presidente, quero parabenizar a defesa do contribuinte, doutora Giovana, porque eu ia pedir vista desse processo. Mas como ela trouxe aí o acordo que a gente decidiu em 2018, no caso foi até voto vencido do Dr. Rodrigo, foi o único vencido na oportunidade, não participaram o Dr. Valci, participou somente o Dr. Valci. E a nossa posição antiga, eu tinha até esquecido já dessa situação, a nossa posição antiga é que, de fato, a homologação tácita para os pedidos de compensações antigos convertiam em declaração de compensação sujeita à homologação tácita. Mas a nossa posição antiga é que era a partir da Lei 10.833 de 2003. Né? Então, eu considerava antes. 30 de outubro de 2003. Começava a contar, a partir da edição da lei, começava a contar o prazo de homologação tácita para os processos antigos. Essa era a nossa posição. Inclusive, você foi o relator, o Dr. Rodrigo foi o relator desse acordo citado nos memoriais, e foi vencido porque colocou a posição antiga, né? A homologação tácita a partir da edição da Lei 10.863 de 2003. E eu fui o designado para fazer o voto vencedor, e nós mudamos de posição, até registro isso no voto, que foi uma mudança de posição, em face da solução de consulta COSIT, deixa eu só conferir aqui, solução de consulta interna COSIT número 1 de 2006. Então, com base nessa solução de consulta, que era da própria administração tributária, a gente passou a dar o entendimento de que a homologação tácita contava-se a partir da data do protocolo do pedido. Então, só para dar esse esclarecimento, que eu até ia pedir vistas do processo, mas ficou clara a situação agora, eu acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Luiz. Presidente, minha dúvida nesse caso não tinha sido com relação à aplicação da solução de consulta da COSIT, que era assim que eu votava no outro colegiado. Aliás, 2018 foi quando eu entrei para este colegiado. Minha dúvida era quanto à natureza do crédito. Se tratava aqui de uma decomp não homologado, se tratava de uma decomp não declarada. Né, pelas informações e cotejo aos autos, eu vi que é questão de não homologação, então acompanho o relator, em toto. Doutor Valci. É com o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho. Eu também, antes do voto, eu ia explicar, só que eu esqueci essa situação. Realmente, eu fui o único vencido. E, na época, o patrono também fez uma defesa, trazendo justamente a solução de consulta do COSIT. Eu lembro direitinho que eu falei, estou sendo o único vencido, mas como eu já fiz, está tudo pronto, já estudei o caso, eu vou reexaminar. Aquela oportunidade eu fiquei de reexaminar esse voto. E reexaminando esse voto, estou agora também acompanhando toda a turma. O entendimento anterior é que somente os processos protocolados depois de outubro, depois da 10.833, é que seria um decomp. Os anteriores teriam prazo, não teriam prazo. Homologação. Com essa mudança. Mas aí a própria Receita fez essa solução de consulta. Mesmo com a solução de consulta da Receita, o colegiado antigo considerava que não teria prazo. Mas aí ia ficar uma coisa sem nexo. Isso aí, a gente ia considerar que não tem prazo de homologação, e a Receita ia agir
de uma forma como os processos lá estão e de uma outra forma quando os processos chegavam daqui, que ia ter um comando da gente considerar não homologado, sendo que era considerado homologado, então realmente ia ficar uma situação meio estranha. Aí, nesse caso, eu mudei o voto. Então, o resultado foi negado o provimento por unanimidade de votos. Obrigado, doutora. Obrigada a todos. Bom dia. Bom dia. Obrigada, bom dia. Andrada, Bom dia. Oi? Andrada, Oi? posso só pedir para repetir o número do acórdão que houve essa mudança de entendimento, só para eu anotar. Não sei se já fechou. Eu já fechei, mas eu vou abrir. Não, tranquilo. Depois eu pego, então. Eu vou passar pelo zap, tá bom? Tá, ótimo. Obrigada. Coloca no zap aí. Que é bom que eu acrescento também no voto. Fabimar, agora vamos voltar àquele mesmo patrono que entrou, mas não entrou. Entrou, mas não conseguiu se comunicar com a gente. Posso chamá-lo, presidente? Pode, tem 52. Ok, um minuto. Item 52 da pauta, doutor Henrique. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 52 da pauta, doutor Henrique. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Doutor Rodrigo? Sim? Oi, eu acho que até seria interessante, quando dá orientação para o patrono entrar, para ele entrar já com vídeo, né? Eu acho que o programa já entra sem. Está aqui, doutor Henrique. Desculpa. Não estou ouvindo. Doutor Henrique, o senhor consegue nos ouvir? Ele deve estar com o microfone ligado, alguma coisa assim que não está atrapalhando que ele nos ouça. Ele entrou direitinho, está aqui. Bastaria desligar câmera e microfone. Ativar, né? Vou passar um chat aqui. Bom, eu passei um chat para ele aqui, mas vamos ter que continuar. Doutor Henrique. Vamos. Doutor Henrique, não sei se o senhor está ouvindo, vou ter que tirá-lo da sala e tentaremos mais uma vez. Fabimar, eu vou retirá-lo da sala, tá? E você faz um chat privado com ele aí e fala que a gente não está conseguindo ouvi-lo. Ok, presidente. Na sala de espera tá tudo ok. A gente fez o teste 2 vezes. Ele não consegue nem ouvir nem falar aqui. Eu vou verificar com ele. Obrigado. Tá bom, obrigado. Neste caso, a sustentação é gravada? Nesse caso, não, eu já olhei aqui, quer ver? Esse caso é videoconferência mesmo. Está escrito videoconferência. Videoconferência. Então vamos passar à próxima. Item 71 da minha relatoria. Deixa eu ver se não tem pedido de retirada, acho que não.
Item 71 e 72 serão as duas próximas. As duas de minha relatoria e as duas videoconferência. Eu vou colocar na pasta aí. Já está na pasta, vamos somente aguardar o item 52. Eu passei um chat para o advogado aqui, ele falou que estava ouvindo. Nós vamos chamá-lo da próxima vez de novo. Ele até esqueceu de ligar o microfone para responder. Ele respondeu para o chat. O microfone dele estava desligado, de fato. Abre o chat aí, vocês vão conseguir ver o chat aí também. A resposta dele. Coloquei como público. Realmente, mas só que eu acho que igual o Andrade falou, o microfone dele estava quase desligado. Estava desligado, microfone e câmera. Fabimar, então pode chamar o item 70. Ok, presidente, um minutinho. Doutor Rodrigo, acho que é o 71. Item 71 da pauta, doutor Antônio, seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. Item 71 da pauta, doutor Antônio. Fabimar, é o 70 antes. Deixa eu ver, não, é 71 isso, 71. 71 mesmo. Só aguardar, patrão, ok, presidente? E aí, obrigado. Obrigado. Doutor Antônio, bom dia. Bom dia. Nós vamos agora fazer a votação do item 71 da pauta. Recorrente Fazenda, interessado, Usinas Reunidas Seresta. Relatório. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional contra o acórdão 10101-00244, proferido pela primeira turma ordinária da primeira Câmara da primeira sessão. Imposto de renda da pessoa jurídica. Regra geral. Regras gerais de direito tributário. Decadência. Lançamento por homologação. Artigo 150, parágrafo 4º. Aplicabilidade. Nos tributos de direito ao lançamento por homologação, o fisco dispõe de 5 anos a contar do fato gerador para rever o procedimento do sujeito passivo. Transposto esse crédito, considera-se homologada tacitamente a declaração e extinto o crédito. Aí eu coloquei um pedacinho aqui do julgado também.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de decadência suscitada pelo relator no ano de 98 e cancelar a exigência nos termos do relatório e voto que integram esse julgado. Contra essa decisão, a PGFN havia oposta embargo de declaração, alegando omissão, que consistiria em não ter examinado a necessidade do pagamento antecipado para fins de aplicação do artigo 150, parágrafo 4º. Omissão essa que não foi reconhecida no despacho, pois, aspas, o voto condutor do acórdão admitiu o fenômeno decadencial contando o lapso temporal quinquenal sob a premissa do artigo 150, parágrafo 4º, independentemente da circunstância de ter ou não havido pagamento. No seu recurso, a PGFN defende que, não tendo havido pagamento antecipado, aplica-se para a contagem do prazo decadencial a regra do artigo 1731, 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme jurisprudência vinculante, hoje já repetitivo, do STJ 973-733. O contribuinte apresentou contra-razões, pedindo em caráter preliminar o não conhecimento do recurso, pois os paradigmas teriam chegado à mesma conclusão. Esse é o relatório, o doutor Antônio tem 15 minutos. Eu cumprimento a egregia turma. Presidente, tendo em vista que o acórdão é bem explícito e nosso recurso também aponta os pontos importantes, eu considero que a questão está bem esclarecida e pode passar o julgamento. Esse caso ele é relativamente mais simples que os outros, porque houve uma antecipação aqui. Então o voto ficou mais tranquilo. Tá? Quanto ao conhecimento, cumpriu o relator pela decadência, independente de ter havido ou não pagamento antecipado. Não havia que se falar identidade com os paradigmas. Assim, preenchidos todos os demais requisitos, estou conhecendo o recurso. No mérito, sendo o IRPJ tributo de lançamento por homologação, a contagem se dá observar as condições para tal pela regra do artigo 150, parágrafo 4º. Por quê? Porque, atendido algumas condições, dentre elas o STJ, a gente desloca o início da contagem para o artigo 150. Fixada essa premissa, resta saber qual das duas regras aplicáveis ao caso concreto, devendo ser observado o artigo 62 do CARF, decisão vinculante do STJ, em acordo submetido ao regime dos repetitivos, do 543C do antigo CPC. Aqui eu transcrevo a ementa do repetitivo. Para a solução do litígio, basta então saber da ocorrência ou não de pagamento antecipado. Esse é o ponto crucial. Ainda que parcial. O dispositivo do acórdão recorrido nos leva a concluir que houve pagamento parcial do tributo no transcurso do ano calendário por estimativa. Recolhimento que também leva à aplicação da regra especial para o lançamento por homologação. Temos a súmula 135 do CARF, que fala o seguinte: a antecipação do recolhimento do IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido por meio de estimativas mensais caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, parágrafo 4 do CTN. A ciência do auto de infração deu-se em 8/1/2004. O AR está aí na folha 146. Estando vergado assim pela decadência o ano calendário de 1998, pois já haviam transcorrido mais de 5 anos, 31/2/2003, da data do fato gerador, que foi 31/2/98. Aviso do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. Esse é o voto, doutor Andrada. Presidente, registro que o conselheiro, no acordo recorrido, o conselheiro João Bellini Júnior, acompanhou a questão da decadência pelas conclusões, por considerar que houve pagamento das estimativas. Então, diante disso, eu acompanho o relator. Doutora Tatiana. Acompanho o relator, presidente.
Doutor Luiz Eduardo. Acompanho o relator, presidente. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Então, nesse caso, por unanimidade de votos, negou-se o provimento a recurso especial da Fazenda. Essa é a promulgação do resultado. Obrigado, doutor Antônio. Doutor Antônio é irmão da nossa ex-colega de Receita e atual colega dos advogados, doutora Merielbe. Fabimar, tenta chamar de novo o item, que é o doutor Valcir aqui, o item, deixa eu ver qual que é. 52. Prontur. Ok, presidente, vou convocá-lo. Item 52 da pauta. Doutor Henrique, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 52 da pauta. Doutor Henrique. Você está pela terceira vez. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Doutor Henrique, o senhor consegue nos ouvir agora? Bom dia, senhores. Estão me ouvindo? Bom dia, agora sim. Estamos vendo e ouvindo. Então, doutor Valcir, com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia ao patrono, doutor Henrique. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão 002-905. A ementa está aqui no voto e a parte que cabe nesse julgamento é a questão do simples, o fato gerador mensal, prazo decadencial, ausência de dolo, fraude ou simulação, existência e declaração de débito, reconhecimento. É a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º. Esta parte foi admitida por intermédio do despacho de exame de admissibilidade de recurso especial. A Fazenda Nacional teve ciência da deliberação, pela parcialidade de conhecimento, e não interpôs agravo à Câmara Superior. O contribuinte apresentou contra-razões em 15 de março de 2019, em que requer o não provimento de recurso da Fazenda Nacional. Esse é o relatório, senhor presidente. Doutor Henrique tem 15 minutos. Meus cumprimentos, senhor presidente, senhor relator, eminentes conselheiros. Senhores, como bem destacado pelo doutor Valcir, a presente divergência ela se limita a averiguar questão atinente ao termo inicial da decadência do crédito tributário. Se é aplicável o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, como acolhido pelo acórdão recorrido, ou se é aplicável o artigo 173, inciso 1, como defendido pela Fazenda. Antes de adentrar essa questão, eu gostaria de fazer apenas um destaque. O presente caso, ele abrange créditos do Simples apurados entre janeiro a dezembro do ano de 2000, e a ciência do lançamento ocorreu em 4 de janeiro de 2006, como já pacificado no acórdão recorrido. Portanto, senhores, mesmo que, por hipótese, for aplicável o artigo 173 no presente caso, ainda assim os créditos relativos a janeiro a novembro de 2000 estariam decaídos integralmente já em 1º de janeiro de 2006. Considerando, então, nessa hipótese, o único mês que não estaria decaído, aplicando-se o artigo 173, seria o mês de dezembro de 2000. De qualquer forma, no presente caso, é aplicável, sim, o artigo 150. A Procuradoria, em seu recurso especial, alega que tal artigo demandaria a comprovação do efetivo
pagamento do tributo objeto de fiscalização, o que não seria suprido através da declaração anual simplificada, juntada pela contribuinte nas folhas 145 do processo. Porém, no entender da defesa, essa não é a melhor interpretação a ser feita do acórdão do STJ, que analisou essa matéria na sistemática, como vocês sabem, dos recursos repetitivos e, portanto, de observância obrigatória desse conselho. Na verdade, salvo o melhor juízo, o STJ concluiu ser aplicável o artigo 173 apenas na hipótese de inexistência do pagamento ou, alternativamente, quando inexistente a declaração prévia do débito, que pode ser entendida como aquela que configura efetiva confissão de dívida, caso da declaração entregue nos presentes autos. Entende-se desse modo que, ao menos para fins de contagem do prazo decadencial, o pagamento se equipara à declaração prévia do débito, sendo essa, então, suficiente a atrair o termo inicial previsto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Senhores, no presente caso, além da declaração prévia do débito em todos os meses do ano de 2000, ainda há comprovação de todos os pagamentos desses débitos declarados, conforme os senhores podem verificar nos anexos as contrarrazões que foram juntados pela defesa justamente para contrapor os fatos trazidos no recurso especial da Fazenda. Portanto, senhores, para encerrar, não há qualquer fundamento que afaste a aplicação da regra geral da contagem do prazo decadencial previsto no artigo 150, parágrafo 4º. E por essa razão, então, a defesa requer a manutenção integral da decisão prolatada no acórdão recorrido, que extinguiu integralmente o crédito tributário lançado por reconhecimento da decadência. Ou, para finalizar, em caso de reforma, requer-se, então, a remessa dos autos à Câmara Baixa desse Conselho, a fim de que sejam julgadas as questões adicionais alegadas pela contribuinte que foram prejudicadas em função do acolhimento da preliminar de decadência. Agradeço a atenção dos senhores e me coloco à disposição para esclarecimentos adicionais. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Com a palavra o relator, doutor Valcir. A questão quanto ao conhecimento, a Fazenda Nacional apresentou o acórdão 93.03.002.090 como acórdão paradigma e entendo que deve ser conhecido por comprovar-se a divergência jurisprudencial. A questão que eu gostaria de deixar pontuado para os colegas é que no acórdão recorrido entendeu-se que a declaração prévia de débito, tá, com característica de confissão de dívida, mesmo sem prova de recolhimento antecipado, atrairia a aplicação da regra de contagem da decadência prevista no 150, parágrafo 4º. Isso é bem importante a gente notar, que na decisão recorrida foi isso que foi deliberado. Ou seja, aplicar o 150, parágrafo 4º, independentemente de antecipação de pagamento, desde que não tivesse, obviamente, dolo, fraude e simulação. A Fazenda Nacional sustenta, obviamente, no seu recurso, a aplicação do artigo 173, parágrafo 1º, como muito bem já expôs o patrono, doutor Henrique. Já o contribuinte aduz em contrarrazões que eu contemplei aqui a questão das contrarrazões que o doutor Henrique disse que ele fez prova, digamos assim, deste pagamento. Então, citando aqui algumas partes. Em caso, conforme bem esclarecido no julgado, a decadência conta-se nos modos 150, parágrafo 4º, isto porque, além de não haver multa qualificada, há pagamentos em todos os meses de 2000, o que se extrai do fato de existir declaração prévia do débito. Só que neste caso, meus caros, nós temos a súmula CARF número 92, que diz que a DIPJ, desde a sua instituição, ela não constitui confissão de dívida, tá? Nem instrumento hábil suficiente para a exigência do crédito tributário nela informado. Então, voltando aqui às contrarrazões do patrono,
eis que há cópia da IPJ da recorrida na qual consta a apuração de débitos e trocídios em todos os meses do ano calendário 2000. Aqui, passando uma parte, entretanto, o argumento da recorrente de que não houve pagamento a serem homologados no ano calendário 2000 é completamente inverídico, se não, vejamos. De início, cumpre destacar que os débitos de todos os meses do ano calendário 2000 foram devidamente declarados em DIPJ, e os respectivos pagamentos corretamente registrados no livro diário. Especificamente no que tange ao mês de dezembro de 2000, o único que se cogita permanecer controvertido no presente litígio, desde que o pagamento do valor declarado em DIPJ também está registrado no livro diário. Na análise dos autos, verifica-se não assistir razão ao contribuinte, pois para atrair a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º CTN, é necessária comprovação de antecipação de pagamento. E no caso presente, o que se apresentou foi cópia da IPJ, na qual consta a apuração de débitos, mas não há demonstração de que foi realizado o pagamento dos meses do ano calendário 2000. Daí eu cito, então, o acordo 9303-007-820, de relatoria do vice-conselheiro Rodrigo Postes, e dou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. A questão é nova para mim aqui, na parte de imposto de renda, e a grande questão para mim é a comprovação. Eu entendi que não há comprovação nos autos do pagamento, da antecipação de pagamentos. Então, nesse sentido, é o meu voto, senhor presidente. Doutor André? Doutor Valcir, eu sempre voto da forma que está o seu voto aí. O seu voto está claríssimo, concordo com a tese defendida pelo seu voto. Só que enquanto o patrono fazia a sustentação, e eu dei uma olhada geral no processo. Ele juntou em contrarrazões comprovantes de recolhimento. Eu li DARF de todos os meses. E por curiosidade, para melhorar a fundamentação, eu fui ao processo no auto de infração, folha 42 do processo eletrônico. E, de fato, a própria fiscalização registrou os pagamentos, e de todos os meses. Né? O que foi lançado foram diferenças apuradas. Então, apesar de concordar com a tese, doutor Valcir, se você quiser olhar na folha 42, na apuração do demonstrativo de apuração, consta expressamente valores pagos, né? Valores apurados, valores pagos, e tem aí mês a mês. Tem. Os valores pagos registrados pela própria fiscalização. Então, concordo com a sua tese, mas os fatos não ajudam a manter o lançamento. Não, concordo. Essa parte das contrarrazões eu não tinha visto dessas provas, doutor Andrada. Perfeito. Então, nesse sentido, a questão é muito simples, né? Muito tranquila. Tem a comprovação, eu voto por negar provimento, então, ao recurso especial da Fazenda Nacional. A grande questão é que eu não encontrei as provas, mas agora está bem claro. É o processo antigo, difícil de localizar as peças processuais, e como a tese é tranquila, assim, é uma tese que a gente já vota, né? Então, acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana? Acompanho o relator. Doutor Luiz? Presidente, em face da identificação dos pagamentos, eu estou fazendo um cotejo com o recorrido para ver se há divergência, com o paradigma, para ver se há divergência. Só uma questão. A divergência na tese, né? Porque o recorrido não considerou o pagamento para fins de aplicar o prazo decadencial. Perfeitamente. Há divergência na tese, então eu acompanho no conhecimento, e com a retificação feita pelo Dr. Valcir, eu acompanho também no mérito. Presidente, peço vênia para fazer uma pergunta ao patrono. Sim, perfeitamente. Doutor Henrique, o sobrenome Rectenwald
é o sobrenome de um colega auditor fiscal da Receita, Gervásio Rectenwald. Se for parente do senhor, deixa a saudação. É um colega aposentado que trabalhamos juntos. Muito obrigado, doutor. Ele, inclusive, seria meu pai. Está trabalhando aqui comigo hoje, inclusive foi colega dos senhores conselheiros aí da casa. Eu transmito para ele um abraço. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Jorge. Eu acompanho o relator, presidente, só fazer a seguinte observação. O doutor Valcir está dando provimento ao recurso, então acho que é importante deixar o doutor Valcir registrado, é o meu entendimento, que a declaração antecipada não atrai o 150, e sim o pagamento. Né? Sim. Porque ao negar provimento, parece que simplesmente sem dizer isso, parece estar se reconhecendo como correta a tese do recorrido, né? E me parece que não é esse o nosso entendimento. Perfeito. Então, com essa observação, acompanho o doutor Valcir. Doutora Érica. Acompanho o doutor Valcir. Doutora Vanessa. Eu acompanho também o relator, presidente, e durante a discussão eu procurei aqui nos autos e os comprovantes, doutor Valcir, estão a partir da folha 590 do processo, só para ajudar o senhor depois na... Obrigado, Andrada. Obrigado, Vanessa. De nada. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Valcir, na mesma linha do doutor Jorge, para evitar que a gente vote pelas conclusões, eu no meu caso, realmente, mas estou vendo aqui no voto, mas é interessante o senhor fundamentar essa decisão por causa do pagamento. Sim. Essa é a fundamentação, houve pagamento. E as declarações, no caso, não serviriam, né, de prova de antecipação. Tanto que no voto eu não fiz referência à súmula CAF 92, mas eu vou fazer referência em relação à DIPJ, que é a minha posição também. Para mim a questão é pagamento. Tem pagamento, atrai. Não tem pagamento, não atrai. Essa é a posição, deixar bem clara. Exato. Então, presidente, eu vou acompanhar pelas conclusões, porque eu considero as declarações. Por isso que eu fiz esclarecer tudo aqui. É bem importante. Verdade. Doutora Érica também, Vanessa, Tatiana. Conclusão, Tatiana. É por isso que eu puxei essa parte, complementando o que o doutor Jorge já tinha falado. Senhor presidente, se me permite um pequeno complemento em relação à declaração. Sim. A declaração, no caso aqui, não é a DIPJ, né? Trata-se, na verdade, da declaração anual simplificada entregue pela contribuinte. Como ela apurava pelo Simples, ela não apresentava a DCTF, essa sim, instrumento hábil a configurar a confissão da dívida. Então, como os senhores podem ver na folha 145, não se trata de DIPJ, mas sim declaração anual simplificada, e que por isso, na verdade, então, a defesa entende que ela é sim instrumento para a confissão de dívida. Isso, por isso que, mesmo sendo confissão de dívida, nós temos 5 conselheiros aqui que não consideram confissão de dívida como pagamento. DIPJ e DCTF, por isso, mantém a mesma posição, doutor Henrique. Por isso que as 3 votaram pelas conclusões. E nós fizemos um dia desse não sei quem participou de um evento sobre provas, nós fizemos um dia sobre provas, só complementando aqui. Estou acompanhando o relator com todas as observações que eu fiz, esse evento sobre provas. É uma situação inusitada, porque antes não se discutia pagamento, discutia-se o quê? Homologação, 150 parágrafo 4º. Tributo sem ser por homologação direto, 1731. E só tinha essa tese jurídica. Não tinha, a tese jurídica é essa, não tinha que se discutir nada de provas. Porque a prova teria que ser apresentada lá no início. Mas ninguém apresentava essa prova no início, porque não precisava. A pessoa vinha com essa tese. Aí veio o STJ e falou assim, não, se houver pagamento, o STJ ele introduziu a necessidade de prova há pouco tempo. Bem depois dos processos correndo já. Por isso que a gente analisa a prova nesse caso, como o doutor Valcir analisou a prova, numa instância em que, teoricamente, não teríamos que analisar a prova. Mas o STJ nos obrigou a fazer isso, analisar a prova. Doutor Rodrigo, mas nesse caso aqui, as provas estão no próprio lançamento. As provas são lá desde o início, né? A informação sobre o pagamento. Mas independente da época que fosse colocar isso aí, a gente... porque foi uma exigência nova do STJ. Muitas vezes,
muitas vezes na turma ordinária, em sede de recurso voluntário, é que nesse momento somente apareciam as provas, e a gente brincava com a turma. Se tem pagamento, vai aparecer o pagamento, né? Exatamente. Um momento, o outro aparece. Nesse caso não é o caso do Henrique, porque já estava confirmado desde antes. Então, proclamando o resultado, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso especial da Fazenda. Então, obrigado, doutor Henrique. Perfeito. Obrigado, senhores. Bom dia. Conclusões da Tatiana Vanessa. As conselheiras Vanessa, Tatiana e Érica votaram pelas conclusões. Obrigado. Obrigado, senhores. Bom dia. Bom dia. Tirei a sala já. Agora aí tem... Doutora Vanessa, quer intervalo agora ou depois desse? Acho que podemos fazer mais esse, né, presidente? Perfeito. Se for rápido. Isso aí não se pode saber. Item 71 da pauta. Fabimar, pode chamar o patrono? 71? 72. Não, a 71 já foi? Foi. 72 da pauta. 71 nós antecipamos. Ok, presidente, vou convocar o patrono. Tá, pode colocar. Item 72 da pauta, doutor Guilherme, seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada do chat. Item 72 da pauta, doutor Guilherme, seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada do chat. Tá aqui já. Doutor Guilherme, consegue nos ouvir? Consigo sim. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia. Esse é o item número 72 da pauta. Temos como recorrente a Fazenda Nacional, interessado do Drogaria São Paulo, de minha relatoria. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela PGFN contra a Acórdão 1803, proferido pela terceira turma especial do CARF, cuja ementa está transcrita. Em seu recurso especial, no qual foi dado seguimento, a PGFN defende que, não tendo havido pagamento antecipado, vai colocar entre parênteses estrito senso, mas compensação, aplique-se para a contagem do prazo decadencial a regra do artigo 1731, 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. O contribuinte apresentou contra-razões, pedindo em caráter preliminar o não conhecimento do recurso, pois não estaria caracterizada divergência quanto à equivalência do pagamento e compensação para fins de decadência. Esse é o relatório, o doutor tem 15 minutos. Obrigado, novamente, bom dia a todos. Bom, como foi relatado, o caso trata de auto-infração por exigência de RPJ-CSL pela suposta dedução indevida de algumas despesas. Quando do julgamento do recurso voluntário, a turma houve por bem acolher a decadência e afastar o lançamento, aplicando o 105 parágrafo 4º do CTN. Então, diante dessa decisão, a Fazenda interpôs o recurso ora em análise, entendendo que, no caso, não teria havido nenhum pagamento, mas sim compensação, e essa compensação não poderia ser qualificada como pagamento antecipado para fins de aplicação do 150 parágrafo 4º. Então, deveria ser aplicado o artigo 1731 do CTN, que, por sua vez, implicaria a não decadência dos débitos. Esse recurso, no entanto, ele não merece prevalecer. Em primeiro lugar, em relação ao conhecimento, o recurso tem dois problemas. O primeiro é que o paradigma apontado é imperfeito, porque no paradigma se fala em compensação. Então, no paradigma analisou
essa questão da compensação e a equiparação ao pagamento. Só que no caso concreto, houve um pagamento efetivo de RPJ, de estimativa, né? Isso está conforme o DARF de folha 732. Ou seja, em relação ao IRPJ, a questão já nem é a equiparação da compensação ao pagamento antecipado, porque houve efetivamente pagamento antecipado. E em relação à CSL, o paradigma é imperfeito porque não se tratou de uma compensação, digamos assim, stricto sensu, por meio de decomp, mas sim houve um aproveitamento de 1/3 da COFINS paga, como permitia à época o artigo 8º da Lei 9718. Então, na verdade, não se tratou propriamente de uma compensação, foi mais um aproveitamento que era permitido na época. Isso está na DIPJ, que foi juntado ao processo. Então, por essas duas razões, já é possível concluir que o paradigma não tem a similitude fática que é necessária para importar o conhecimento do recurso da Fazenda. O segundo ponto, o segundo problema em relação ao conhecimento é que a divergência realmente não é clara. A análise do paradigma que foi juntado pela Fazenda não deixa clara essa análise sobre a possível ou não equiparação entre pagamento e compensação para fim de aplicação de 150. Tem só um trecho em que o voto vencedor do paradigma menciona que compensação e pagamento não se confundem, assim como prescrição e decadência não se confundem. Então, não teve uma análise realmente profunda, como teve no acórdão recorrido, dessa questão de a possibilidade da compensação ser entendida como pagamento antecipado para fim de aplicação de 150, parágrafo 4º. Por esses dois motivos, a recorrente entende que a recorrida entende que o recurso da Fazenda não merece ser conhecido. No mérito, como foi adiantado, a única questão discutida é se a suposta compensação poderia ser entendida como pagamento antecipado, e nesse ponto a recorrida entende que o precedente do STJ, né, o recurso especial 973733, não aprofundou a questão, ele apenas disse que o pagamento antecipado implica a possibilidade de aplicação do 150. Então, na visão da recorrida, uma eventual compensação, que como a gente viu, nem houve no caso, deveria ser entendida como pagamento antecipado, porque o racional do precedente do STJ era no sentido de que, não havendo pagamento, não há nada o que se homologar, então não há que se falar em aplicação do 150. Mas havendo uma compensação de estimativa, por exemplo, já haveria o que se homologar, né? E eu não estou nem tratando especificamente da homologação da compensação, mas já haveria um pagamento antecipado para atrair a aplicação do 150, parágrafo 4º. Então, diante disso, também no mérito, o recurso da Fazenda não poderia prevalecer. E, por fim, um último ponto que eu gostaria de levantar é que o mérito desse caso não foi analisado, obviamente, porque foi acolhida a prejudicial de mérito, que é a decadência. Então, no máximo, ainda que na remota hipótese do recurso da Fazenda ser provido, o caso teria que retornar à turma quo para esse em análise do mérito propriamente dito do feito. Obrigado. Obrigado, doutor. Quanto ao conhecimento, eu pensei somente uma frase lá para justificar o conhecimento. Aí nós podemos votar em separado. Quanto ao conhecimento, no voto vencedor do paradigma, o vencedor, é dito, aspas, ouso discordar, pois entendo que compensação e pagamento não se confundem, embora ambas sejam formas de extinção do crédito tributário. Por causa dessa frase, estou conhecendo o recurso. Justamente a divergência alegada, pelo que, preenchido todos os requisitos respeitados as formalidades regimentais, conheço o recurso especial. Alguém quer votar o conhecimento separado? Temos que votar, né? Pedido em contra-razões? Quando não há discordância, não necessariamente. Mas podemos votar, então, conhecimento. Doutora Vanessa, quer a palavra? Presidente, eu só fiquei com uma dúvida, se o senhor pode esclarecer para mim, porque essa questão do conhecimento, me parece que a decisão recorrida, além da decadência, também entrou no mérito. Não sei se pela leitura rápida eu
percebi isso, porque aí seria aquela questão de se tem que recorrer pelos 2 fundamentos autônomos ou não, ou se isso é irrelevante nesse caso, como a decisão foi só pela decadência e não pelo mérito, porque no mérito me parece que também teria sido dado provimento ao recurso, né? Sim, no caso aqui foi dado provimento ao recurso, desse aqui. Por causa da decadência. Da tese da primeira sessão, que é um pouco diferente da nossa tese. Sim, que considera compensação. Para fins de conhecimento, como eu não olhei o mérito, eu só olhei se o que ele alegou é que lá não se discutiu a parte de compensação. Parece que a alegação foi essa, em outras razões. Aí eu pensei essa frase, que a pessoa fala exatamente isso, que compensação e pagamento não se confundem. Sim. Mas o mérito, eu não adentrei o mérito para fins de conhecimento. Sim, o conhecimento seria só, então, dessa questão da decadência, mesmo tendo tratado do... Aí nós vamos colocar em votação agora isso aí. Tá ótimo. Obrigada, presidente. Doutora Andrada, quanto ao conhecimento... Presidente, eu acompanho o conhecimento, acabei de dar uma lida no acordo do paradigma, e concordo com o conhecimento do recurso. Essa questão que a doutora Vanessa colocou aqui, eu estava olhando também, mas me parece que não foi decidido mesmo, porque quando o relator, o voto do acordo recorrido começa a falar do mérito, ele escreve assim, somente por louvor ao debate, não posso me privar e afirmar, tal, e ele vai falando algumas questões de mérito, não consegui ler tudo. Mas me parece que foi só o que é dito, né? Parece que a turma não decidiu sobre isso, salvo engano. É isso mesmo, doutor André. Doutora Tatiana. Só um minutinho, presidente. No caso aqui do acordo recorrido, houve... Está muito baixo. Opa. No caso aqui do acordo recorrido... Doutora Tatiana, nós não estamos conseguindo ouvir. Alô, gente? Tá conseguindo? Aumenta o volume, Tatiana. Está muito baixo. Está com o microfone? Não, né? Não? Agora sim. Agora sim? Agora sim. Tá. No caso aqui do acordo recorrido, foi considerado como pagamento antecipado o pagamento da estimativa, né? Por meio de compensação, né? Por conta de ser lucro real, apuração trimestral, apuração anual, né? E no caso do acordo paradigma, não houve discussão em relação a IRCS, né, mas houve discussão em relação a COFINS. Então, o pagamento que foi considerado aqui, nesse caso aqui, pagamento antecipado, é o efetivo pagamento, vamos dizer assim, né. E no caso do IR da CS, pelo menos que eu estou vendo aqui, é que houve aquela compensação com saldo negativo, né, da CS e prejuízo fiscal, provavelmente, do IR, né. Eu acho que até por conta da súmula 135, né, que são situações fáticas diferentes, tá, até porque a regra de compensação do prejuízo fiscal à base de cálculo negativo que a própria Receita dá é totalmente diferente da regra de compensação para débitos tributários normais, né? Por exemplo, contribuição a COFINS, né? Tanto que a Receita, no último tempo, até que foi colocado pelo patrono, ela trouxe umas vedações, assim, de compensação para estimativa, né? Em instrução normativa da Receita por conta da lei, que até foi objeto de várias liminares aí, pedido de liminar no âmbito do judiciário. Então, eu acho que são situações fáticas diferentes, né, que poderiam, se a Fazenda tivesse, né, porque eu acho até muito difícil se a Fazenda tivesse trazido um paradigma que tratasse, por exemplo, de compensação por estimativa
no caso do IR da CS, a gente poderia conhecer. Então, nessa parte, eu não conheço o recurso especial. Peço vênia ao relator. Doutor Luiz. Presidente, essa admissibilidade é complexa. Primeira questão que eu gostaria de abordar é a questão levantada pela doutora Vanessa sobre duplo motivo para derrubar o auto, mas isso daí a gente afasta lendo o fechamento do voto do relator. O voto do relator, ele diz: assim, diante do exposto, observando tudo que consta nos autos, entendo que a decisão proferida pela 5ª Turma de Julgamento da DRJ em São Paulo, na sessão de 9/10/2007, não pode ser mantida. Voto no sentido de acolher de ofício a decadência, restando prejudicadas as demais questões de mérito. Então, realmente não foi um fundamento nem para o relator. Então, muito menos para a turma. Então, só estamos discutindo decadência. Aliás, se a decadência é revertida, tem que voltar para ver o mérito, né? Então, vamos à questão da divergência em si. Situação, no caso, temos uma antecipação por estimativa que não teve DARF de recolhimento próprio e não teve também compensação com saldo negativo de período anterior. Foi compensação com 1/3 de COFINS permitido na época. Ou seja, eu alego que fiz um pagamento de outra coisa que eu ainda tenho que provar e quito aqui algo que eu não estou recolhendo. Se fosse saldo negativo de período anterior, a discussão seria diferente, que é o próprio tributo. Aqui são tributos diferentes. Então eu vejo sim, há uma compensação. E essa compensação equivale a pagamento? Essa é a discussão, tanto no paradigma quanto no recorrido. Então eu acompanho o relator e conheço do recurso. É como voto. Doutor Valcir. Quanto ao conhecimento, voto com o relator. Doutor Jorge. Acompanho o relator pelo conhecimento, presidente. Doutora Érica. Depois dessas explicações agora do doutor Luiz Helena aqui, eu acompanho o relator pelo conhecimento. Doutora Vanessa. Presidente, também acompanho pelo conhecimento. Ficou claro para mim que o provento foi só pela decadência e também que ficou discutida a compensação. Recurso conhecido por unanimidade de votos. Quem não conheceu? Eu não conheci, porque tá, também são regras diferentes. Tinha esquecido a Tatiana. Recurso conhecido por maioria de votos, vencida a conselheira Tatiana. No mérito, CNRPJ, tributos de lançamento por homologação, a contagem do prazo se daria, observadas as condições para tal, a regra do 150, parágrafo 4º. Aí está aí o 150. Não atendidas as condições, utiliza a regra geral do 173.1. 5 anos contados a data do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. Fixada essa premissa, resta saber qual das duas regras é aplicável ao caso concreto, devendo ser observado o teor do artigo 62, parágrafo 2º do CARF e a decisão vinculante do STJ, submetido ao regime dos repetitivos. Aí eu transcrevo aí de novo a ementa do ministro Fux, atual presidente do STF. Para a solução do litígio, basta então saber da ocorrência ou não de pagamento antecipado, ainda que parcial. Não houve pagamento, mas sim compensações de estimativas. Quanto a serem estimativas, não levariam por si só a contagem decadencial para a regra geral. Que a súmula 135 do CARF diz: a antecipação do recolhimento do IRPJ e da contribuição social sobre o líquido por meio de estimativos mensais caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, antecipação do recolhimento por estimativas, que não foi o caso.
Já o fato de serem compensações é determinante, pois se exige pagamento antecipado, conforme jurisprudência majoritária dessa turma, espelhado no acordo 9303-008 de minha relatoria. Aí eu coloco aqui a ementa da minha relatoria que diz: para que seja aplicável a jurisprudência vinculante do STJ, que remete ao artigo 150, parágrafo 4 do CTN, a contagem do prazo decadencial, 5 anos do fato gerador, no caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, exige pagamento, estrito sensu, antecipado, a ele não equivalendo a compensação, de forma distinta da extinção do crédito tributário, para o qual, então, aplica-se a regra 1731 do CTN. O fato gerador em discussão é 31/12/99. Não houve pagamento, o que desloca o início da contagem do prazo decadencial para 1º de janeiro de 2001. Tendo ciência pessoal, se dado em 11/4/2005. Ainda há que se manter a exigência. Aviso exposto, voto por dar provimento a recurso especial interposto pela Fazenda. Esse é o voto. Doutor Andrada. Presidente, acompanho o relator, somente com observação de você anotar aí que com retorno do processo à turma recorrida para análise de mérito. Tá, vou colocar aqui. Doutora Tatiana. Eu acho que todo mundo já conhece o meu entendimento. Eu peço vênia ao relator, eu abro divergência. Considero que, até pela súmula CARF 135, né, na época foram colocados vários acórdons, paradigmas, e assim, o pagamento de estimativa mensal, não deu tempo de eu ver todos os acórdons, geralmente o pagamento era feito através de compensação, né, por conta até do saldo negativo e prejuízo fiscal. Então, e a súmula CARF 135 fala que caracteriza efetivamente um pagamento para fins de prazo decadencial. Então, eu passo o VN para abrir divergência. Doutor Luiz. Eu acompanho o relator, presidente. Só uma questão importante, né? Parece que aqui o caso não foi prejuízo fiscal, aliás, não foi saldo negativo. Prejuízo fiscal ele teria influência na estimativa se fosse balancete de suspensão. Se for baseada na receita bruta e acréscimos, não. Mas o caso aqui foi compensação de 1/3 da COFINS, colocado pelo patrono durante a sustentação oral. Sim, sim. Doutor Valcir. Eu gostaria, por primeiro, de dizer que o voto está excelente. Doutor Rodrigo, parabéns. E essa primeira assertiva é para tentá-lo demover da ideia de que compensação não é pagamento. Brincadeiras à parte, é que compensação é pagamento no plural, no meu entendimento. Então, eu voto com a divergência, com a devida vênia. Para mim, compensação é quando eu devo para Andrada, Andrada me deve, eu pago Andrada e Andrada me paga. Então, para mim, compensação é uma forma de pagamento duplo. Então, não é só um pagamento, são 2 pagamentos. É pagamento para Andrada e Andrada me pagando. Doutor Jorge Freire. Acompanho o relator, presidente. Doutora Érica. Acompanho a divergência. Doutora Vanessa. Eu acompanho a divergência, meu entendimento já é conhecido, e até no acórdão recorrido eu achei interessante que foi citada a nota técnica da COSIT 1 de 2012, que também equipara pagamento à compensação, né, embora trate da denúncia espontânea. Acompanho a divergência. Tá. Então, pelo voto de qualidade, negou-se provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda, nos termos do artigo 19-E da Lei 10.522, com redação da Lei 13.988 de 2020. Vencidos os conselheiros
Andrada, Luiz, Jorge e Rodrigo, relator. O voto vencedor pode ser a doutora Vanessa, que já tem ele pronto aí. E obrigado, doutor. Obrigado a todos, tenham um bom dia. Bom dia. Então vamos fazer um intervalo de 15 minutos. E Fabimar, então vou interromper a gravação aqui.